Estamos trazendo para o CCBB de Belo Horizonte uma grande retrospectiva do artista norte-americano Jean-Michel Basquiat. Com 85 obras, é a maior exposição já feita na América Latina. A cidade de Nova York, no final dos anos 70, tradicionalmente era uma cidade de imigrantes, virou um celeiro de jovens talentos que se encontravam na rua, nos ateliês, à noite nos clubes, trocavam ideias, experimentavam com tudo, com linguagens artísticas. É a mesma época que nasce o movimento do hip hop, que nós temos o rap. Então, muita coisa estava acontecendo. E o Basquiat se encaixava perfeitamente nesse perfil, né, da cidade de Nova York. Basquiat, desde jovem, gostava de desenhar. Ele desenhava, copiava imagens de desenho animado, de história em quadrinho, de um livro de anatomia humana que ele tinha ganho quando ele ficou hospitalizado aos 7 anos. Tudo isto formou a cabeça dele. Ele tinha um grande interesse em artes. A mãe dele já levava ele para os museus para visitar, para ver obras de arte. Então, ele meio que estava destinado a virar um artista. Só que ele não sabia exatamente o que ele queria fazer. Então, ele começa a pintar, junto com um amigo dele, pintar ou grafitar frases nas paredes da cidade de Nova York. E essas frases eram, às vezes, poéticas, às vezes com conteúdo político, crítico. Mas o Basquiat tinha um plano, então ele só escrevia aquelas frases nos lugares onde as pessoas do mundo das artes frequentavam, em frente de uma galeria, de um prédio onde moravam artistas, ou em frente de um clube. Quando ele começou a fazer outras obras e começou a entrar no circuito das galerias comerciais, ele se distanciou desse passado de grafiteiro. Aos 19 anos, o Basquiat já era um artista conhecido no meio artístico. Ele tinha participado de 2 exposições de jovens bem importantes e lá ele foi descoberto por alguns galeristas que ofereceram trabalhar com ele. Com isto, ele finalmente saiu de uma situação que ele apenas conseguia pintar dentro de casa com material achado, porque uma das galeristas ofereceu para ele um espaço grande para trabalhar e comprou telas grandes para ele, de 1,50 por 2, de 2 por 2 metros. E de repente esse jovem artista conseguiu jogar todas aquelas ideias que estavam lá borbulhando na cabeça dele, nas obras. E ele trabalhou sem parar, pintando às vezes 2, 3 quadros ao mesmo tempo. E esse fenômeno foi detectado pela imprensa, pelos críticos de arte, e a carreira dele começou a deslanchar. Em poucos anos, ele foi convidado para participar de uma exposição importantíssima na Alemanha, na Documenta di Casso. Ele participou da exposição de reinauguração do Museu de Arte Moderna em Nova York e teve uma exposição individual em 3 museus na Europa. Ele estava no auge do sucesso. A obra dele trazia algo novo, algo que representava a sua época, algo que foi reconhecido como uma obra com muito vigor, com uma linguagem inovadora.
Nesta obra estamos vendo o pensamento do artista, onde que ele pegou uma história da Bíblia, que era outra fonte que ele gostava muito, a história do Moisés, que está querendo levar o povo dele, que está sendo escravizado, para a terra prometida. E aí Deus dá para ele algumas opções de milagres para fazer, para executar, para o povo acreditar nesta história. Só que ele pega essas frases, tipo, ficar doente e depois sarar. Pegar uma bengala e mudar um serpente. Só que ele escreve de uma forma que parece que uma coisa é um truque, não é um momento sagrado da Bíblia. Tem de novo um elemento da anatomia humana. Tem uma perna que ele desenhou inspirado no livro da anatomia. Ele tem as palavras que ele escreve e risca. Ele vai trabalhar intuitivamente. E isso pode comparar com um DJ da época, que pegava elementos de várias músicas, girava e fazia disto uma música nova, da autoria do DJ. Na época, alguns críticos de arte não acreditavam muito na qualidade da obra dele e falaram que ele era um modismo, que isto ia passar. E o inverso aconteceu. Em vez de diminuir a importância da obra do Jean-Michel Basquiat, a gente vê um movimento entre os museus, entre os historiadores de arte, de reavaliar a obra dele e reafirmar que ele foi um dos grandes influências, as grandes potências de mudança dos anos 80. E o incrível é que a obra dele, até hoje, mantém esse frescor, mantém o vigor que tinha na época. E o que a gente nota é que as obras dele conversam ainda muito com o público jovem de hoje.